Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais esta doutrinária do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, tudo bem? Em Aracaju, Sergipe, Brasil. É com grande alegria que estamos aqui reunidos para tratar desta doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que tão esclarecedora é para as nossas vidas. É um farol, é uma luz harmoniosa a guiar-nos pelo caminho da vida, ditada pelos Espíritos, mas sempre baseada nos princípios de Jesus, nos princípios de Deus, da divindade. É com grande alegria, então, que nos reunimos. E hoje ainda com mais alegria ainda, porque iremos tratar dessa maravilhosa obra, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, de Richard Simonetti. É uma obra que, inclusive, eu sugiro a leitura, porque ela é muito divertida. Richard Simonetti conviveu com o Chico e extraiu de várias situações do cotidiano do Chico passagens da sua vida que ele pôde interpretar com um certo humor sadio, saudável, né? E nos faz, inclusive, viajar na história de vida, da vida reencarnada de Chico Xavier, de uma forma brincando e achando engraçado. Tem várias passagens aqui que a gente ri muito e outras ri muito mais, né? Porque são passagens de cunho humorístico. E o mais importante de tudo é que a gente se identifica em muitas dessas passagens. Fala, nossa, só, eu também faço assim, eu também ajo assim. Ou então, olha, o que eu preciso mudar em mim, né, com vista nessas histórias. Essa é fatal, assim, a gente identificar várias situações que a gente percebe precisar alterar a nossa postura em relação à vida, alterar a nossa forma de pensar, de falar, de agir, o que na doutrina espírita chamamos de reforma íntima, e precisamos fazer a nossa reforma íntima. Então fica aqui a recomendação de leitura, e hoje nós iremos tratar da historinha chamada Alimentar a Alma, que Richard começa assim: por várias vezes, Chico declinou o convite para uma pescaria. Como houvesse insistência de amigos, acabou por aceitar, a fim de não sustentar uma recusa que poderia magoá-los. Em bela manhã, reuniu-se o grupo à beira de um barranco no rio. Horas depois, o pessoal havia pescado boa quantidade de peixes. Quanto ao médium, nenhum mísero lambari pegou. Os peixes passavam junto ao seu anzol sem nenhum interesse e logo eram fisgados pelos demais pescadores. Estranho. Seria um fenômeno mediúnico? Instalado a responder sobre o assunto, Chico explicou: é que não coloquei a isca. Ora, por quê? Perguntaram Chico. E Chico respondeu: não queria incomodar os peixes. É uma história para uma pescaria e não botar a isca no anzol porque não queria pegar peixe, né? Ele foi mais pela insistência do convite dos amigos. E Richard Simonetti faz um comentário bem interessante, que ele coloca que é típico do Chico essa atitude perante os animais, né? Ele é típica de um espírito evoluído, como Richard Simonetti bem coloca, essa atitude perante os animais, né? Que quando os espíritos vêm à Terra com grandes missões, como foi a de Chico Xavier, em favor da humanidade, eles cultivam aquele princípio que um médico alemão chamado Albert Schweitzer, lá no século passado, de 1875, quando ele reencarnou, até mais ou menos 1965, quando ele viveu. Esse médico era teólogo, era filósofo, e ele tinha a ideia de que todos os animais deveriam, todos os seres vivos, animais só não, né? Vegetais também, todos os seres vivos deveriam ser respeitados. Então ele não matava nem uma formiga,
Ele preservava a vida de todos os animais com esse intuito, porque ele entendia um ser vivo ali. E é interessante a gente abordar este princípio do médico Albert Schweitzer, que se a gente parar para fazer uma reflexão, inclusive, se a gente olhar no Livro dos Espíritos, a partir da questão 17 até a 36, mais ou menos, que ele fala ali de espírito, matéria, desculpa, fala de umas questões relativizando a vida, não só a encarnada, mas principalmente a espiritual. Kardec apresenta que nós somos seres de uma complexidade muito grande. Todos nós, seres reencarnados neste planeta. Os animais, os vegetais, temos uma complexidade de vida muito grande. E a gente parte de um princípio vital que está presente em tudo, até nos minerais. Então, esse princípio vital, né, que a ciência hoje, um ramo da ciência hoje começa a pesquisar, chamado design inteligente, que muitos dizem não se tratar de ciência ainda, porque não tem comprovação experimental, mas é uma ciência porque parte da observação. Eles tentam identificar o princípio de tudo no universo, o princípio do que podemos chamar princípio da vida no universo. Então, a nossa ciência já, inclusive, chegou ao nível do bóson de Higgs, um cientista que identificou, ao fragmentar subpartículas atômicas, disse que chegou no princípio de tudo. Essa partícula de Higgs está presente no universo, em tudo no universo. Então, ele acha que seria o princípio de vida, o princípio vital, né, de tudo que se forma no universo. Os espíritos dizem que tem muito mais além, né? Esse é conforme o nosso grau de conhecimento, a nossa inteligência consegue alcançar, mas existe muito mais à frente ainda para ser descoberto. Então, todo esse princípio, ele seria formador da vida humana. E o design inteligente acredita que essa forma de se utilizar deste princípio a formar os inúmeros corpos celestes, a vida nesses inúmeros corpos celestes, inclusive neste nosso planeta, o corpo físico e também o corpo espiritual, ele tem uma organização, né, que parte de uma inteligência. Não é aleatório, como a ciência, o outro ramo da ciência designa, que tudo foi criado aleatoriamente. Então, design inteligente, vários cientistas, físicos, químicos, biólogos, matemáticos, eles estudam para mostrar que no universo tudo tem uma razão lógica de acontecer. Ora, se tem uma razão lógica, tem um ser pensante, tem uma inteligência. Daí eles falam, né? Eles falam de designer, ou seja, o que cria, inteligência. Designer inteligente, ou seja, uma inteligência que cria. Só para a gente recordar a primeira questão do Livro dos Espíritos, que está lá, e muitos já conhecem, até mesmo sem ler o Livro dos Espíritos, qual é essa primeira questão? Pergunta Kardec aos espíritos: o que é Deus? E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só que interessante, né? Os espíritos dizem inteligência suprema, máxima. E os cientistas já começam a designar que a causa formadora de tudo no universo, inclusive dos nossos corpos físicos, do ar que respiramos, dos nossos alimentos, da nossa casa, de tudo, absolutamente tudo. Do nosso espírito, ele parte de uma inteligência que organizou tudo isso. Inteligência. Aí nós vamos em Jesus, quando ele nos diz que vós sois deuses, como está lá em João,
salvo engano, 10:34, também ele diz, podeis fazer tudo o que eu posso fazer. Em várias situações, ele remete à nossa postura de ser inteligente. Ele nos remete a identificar que somos seres racionais, temos essa inteligência. Inteligência que nós temos, todos nós temos. Inteligência que os espíritos designaram a inteligência suprema. Inteligência que os cientistas, né, da atualidade, um ramo da ciência, já está começando a citar como princípio de tudo, como o designer, né, de todo o universo, ou seja, aquele que criou todo o universo, inclusive os nossos corpos e os nossos espíritos. E aí a gente começa a perceber que faz sentido aquela postura de Chico, e faz sentido aquela postura do médico alemão Albert Schweitzer, de respeitar tudo e todos perante a vida. Porque somos todos iguais. Aliás, não fui eu que disse isso, não. Jesus já disse. Né? Somos todos iguais, todos. A semelhança de Deus seria nessa postura de sermos seres inteligentes, né? Usarmos da nossa inteligência. Essa é a semelhança que Jesus designa e hoje já está sendo melhor, um pouquinho melhor compreendida pelo nosso grau de adiantamento. Aliás, isso só decorre porque ao longo, né, da nossa existência, dos 10, 15 milhões de anos que existimos como seres humanos, humanoides, nós podemos desenvolver a nossa inteligência. Mas os espíritos dizem que essa inteligência ainda é muito aquém da necessária para compreender a divindade. Mas já é um princípio, já é um primeiro passo, digamos assim, nessa escada evolutiva que todos nós fazemos parte. E estamos galgando, cada um individualmente, mas também junto ao coletivo da sociedade na qual estamos inseridos. Mas que mesmo assim a gente percebe que lá da época primitiva, também são 15 milhões de anos, né? Partimos da época primitiva, como dos seres primitivos até agora, cá para nós, já era para ter tido um avanço melhor mesmo, né? Não era para ficar ainda permanecendo com cabeça da idade primitiva. Se bem que alguns de nós ainda vivem, né, mentalmente, né, intelectualmente, na Idade Média, na idade quase pré-histórica. Mas são espíritos ainda que se afinam e que se identificam com esses períodos do passado. Graças a Deus, a maioria de nós, né, posso até afirmar isso porque, visto o avanço que tivemos nesses milhões de anos, né, a maioria de nós já tem uma inteligência um pouco mais desenvolvida e podemos compreender, então, que em tudo há esta vida. Há este princípio, né, como o do próton de bósons de Higgs, há esse princípio da energia quintessenciada, há esse princípio de inteligente que organiza tudo e todos no universo, inclusive os corpos celestes. Conversando com uma pessoa amiga, muito amiga, recentemente, eu falei, mas olha só, ela mesma já identifica Deus, ela fala que ela não tem segue uma religião, mas não frequenta porque ela vê Deus diferente das pessoas dessa religião. Que ela basta olhar para a natureza que ela está vendo Deus. E é justamente isso, né? Que eu falei, olha, imagina todos os corpos celestes harmoniosos no universo, sem se chocarem com os outros. Quem que consegue conceber, né, consegue criar essa harmonia, se não for Deus? Né? Meu pai, ele tem uma frase que ele sempre me ensinou desde pequenininho. Ele falava assim, olha, eu quero ver ainda o ser humano, nós, encarnados, né, que consegue pegar um pozinho daqui, consegue pegar outro pozinho daqui, misturar os dois pozinhos, botar numa cápsula, enterrar e dali brotar uma árvore. Não existe.
Não existe o ser humano neste planeta Terra que consiga fazer isso. E quem é que consegue, então, fazer? Esse princípio inteligente, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a qual a maioria designa com o nome de Deus. Só ela consegue organizar todo este princípio de vida, né, que ainda estamos começando, ainda estamos galgando os primeiros passos da compreensão. Muito longe ainda de chegar perto de uma compreensão mais profunda, mas já os primeiros passos. E fica mais fácil entender porque Chico não botou o anzol, não botou a isca no anzol para pegar o peixe, porque ele respeita os seres vivos. Aliás, tem uma passagem de Divaldo que é interessante também sobre Chico Xavier, e Divaldo comenta, certa vez ele visitando Chico, ele ainda muito novo, né, não só de idade, mas na doutrina espírita, visitando Chico, na casa de Chico, certa manhã ele acordou um pouco mais tarde e viu Chico no jardim, né, conversando com as suas rosas, alguns pés de rosa, umas roseiras, e ele conversava com as plantas. Aí o Divaldo pensou assim, tadinho, já está delirando, já está ficando velhinho, né? E Divaldo se aproximou um pouco mais e viu que ele, além de conversar com as rosas, estava conversando com as formigas que estavam ali próximo da roseira. E ouviu ele dizendo que minhas irmãs, minhas amigas, por favor, não ataquem a minha roseira, para que ela possa dar belas e perfumadas flores. Aí Divaldo falou, tadinho, realmente já está ficando muito velho. Divaldo disse que na ignorância dele ele pensou isso, né? Já está delirando o coitadinho do Chico, né? Mas ficou na dele, né? Passado algum tempinho, tomaram café, começaram a sair pela rua e caminhando pela rua, os dois lá em Pedro Leopoldo, Divaldo começou a sentir um aroma de rosas no ar, né? Ele, Chico, você está sentindo o aroma das rosas? E Chico, Divaldo, não estou sentindo, bem tranquilo, né? E Divaldo ficou intrigado com aquilo que parece que o perfume estava acompanhando eles dois pela rua. E Divaldo chega, Chico, é você quem está emanando esse perfume de rosas. Ele, não sou eu não, Divaldo, bem tranquilo. Aí o Divaldo, mais intrigado ainda, né, falou, mas é você sim, Chico, o que aconteceu? Aí o Chico dá uma risadinha e diz, Divaldo, é que eu estava conversando com as minhas roseiras, como você viu, e olha que Chico não tinha percebido a presença de Divaldo fisicamente, olhando, né? Mas a presença perispiritual, ele percebeu que Divaldo estava observando ele. Inclusive, ele percebeu o que Divaldo estava pensando sobre ele. Então ele comenta, o Chico diz que, Divaldo, apesar de você estar pensando que eu já estou velhinho e delirando, as roseiras e as formigas são as nossas irmãs de vida, são as nossas amigas, nossas companheiras, né, de vida. Assim como tudo que nos envolve, tudo que está ao nosso redor. Aí Divaldo Monções disse que ficou morrendo de vergonha do que ele tinha pensado sobre Chico. Essa grandiosidade de Chico, essa maravilhosa, né, grandiosidade de Chico que ele veio nos transmitir, é o que Richard Simonetti coloca nessa obra também, né, quando ele coloca que espíritos de tão grande alcance, de tão grande ossada, que vêm à Terra com a missão de nos instruir, né, eles não precisam se alimentar fisicamente, né, da matéria. Precisam necessário apenas para manter os seus corpos, nossos corpos físicos, que são densos, e isso a gente precisa mesmo, né, como heterófagos. E, como heterótrofos, a gente precisa se alimentar desses seres, mas sem exagero. Sem o exagero de querer, sabe, se saciar naquela angústia de jogar fora, de estragar, de se perder nesse vício da gula, né, com um excesso. O necessário, como o próprio nome diz, é o principal para manter o corpo. O excesso é que é prejudicial à nossa saúde.
E se a gente souber respeitar todos os seres vivos, né? Todos os seres que a gente vê, eu costumo dizer que são os minerais, os vegetais, os humanoides, né? E aí por fora tudo que a gente possa imaginar, respeitar como tudo tendo essa vida energética, essa energia que que forma o universo, a gente saberá dosar o alimento necessário para o nosso corpo físico. E respeitando todos esses princípios, a gente consegue entender e ver Deus em todos eles. A gente consegue entender que Deus está presente sempre ao nosso redor, em nós mesmos, na formação do nosso corpo físico, né, do nosso corpo espiritual, que Deus está em tudo. Aliás, na minha concepção, os dois princípios básicos que Jesus veio ensinar justamente estes. Né? Que Deus existe. Foi mensagem básica para mim, na minha concepção primordial, que Jesus veio trazer. Gente, na época, os irmãos reencarnados estavam tão ferrenhamente apegados à matéria, a compreensão da divindade era tão torpe, era tão distorcida, que precisou ouvir Jesus falar, gente, Deus é único, Deus existe, e ele não é um ser com emoções humanas, como muitos apregoavam naquela época, porque tinha Deus para tudo, né? Tinha Deus da chuva, tinha Deus do sol, tinha Deus da lavoura, tinha Deus do fogo, né? E todos eles com emoções humanas. E Jesus veio dizer, gente, o Deus é maior do que tudo isso, é único. Essa foi o primeiro ensinamento que Jesus veio nos trazer, na minha concepção. E o segundo maior é que ele veio nos dizer, gente, além de Deus existir e ser único no universo, né, a vida espiritual existe e é única também. Ela está acontecendo. Nós estamos num corpo material, né, estamos vivendo num corpo material, mas o nosso espírito, que é eterno, que já vem vivendo, sabe lá há quanto tempo, não tem nem como calcular nas nossas medidas de tempo. Mas ele pode ser considerado como eterno, e quanto tempo ainda irá viver. Né? E não importa se ele está na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, ou se ele está reencarnado, ou seja, num corpo físico, dando vida, promovendo a vida a um corpo físico, para o nosso aprimoramento intelectual e moral ao mesmo tempo. Para isso que nós estamos vivendo neste corpo físico, desenvolver esses dois aspectos, intelectual e moral. Então, Jesus diz, a vida espiritual existe e é eterna. Aí eu gosto sempre de lembrar Pierre Teilhard de Chardin, um teólogo, filósofo, padre jesuíta, e que ele falava bastante uma frase que lá no começo do século passado, por volta da década de 30, ele colocou que, reformulando todo o conceito até então tido pela Igreja Católica, né, ele colocou o seguinte, nós não somos seres materiais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Ou seja, ele mudou o foco. Não é o foco do plano material para o plano espiritual. Não, nós não estamos nesse conceito. Nós estamos já no plano espiritual, constantemente vivendo o plano espiritual e temporariamente na matéria. Mas o plano espiritual é constante. Nós já estamos vivendo, neste exato momento, a nossa vida espiritual. Aí eu costumo trazer essa reflexão aos amigos e aos irmãos de doutrina espírita, né? Em vez de pensar, como eu quero estar no plano espiritual lá, depois do meu desencarne, passemos a pensar como eu quero estar no plano espiritual, mas a partir de agora, desse instante. Porque nós já estamos vivendo a vida espiritual. Então, como é que eu quero estar na vida espiritual? Não é lá, é aqui, agora. Façamos nós, tenhamos as ações, pensamentos, palavras e ações condizentes com o estado que a gente quer estar no plano espiritual. Não lá, mas agora.
porque nós já estamos vivendo a vida espiritual. E os espíritos superiores, como Chico, vêm justamente trazer essa mensagem, porque eles vivem no meio de nós, dando-nos exemplos de vida, né, como devemos nos portar perante a vida, para que possamos nos exercitar, nos pôr em prova da capacidade que temos de reformular a nossa postura de vida, a capacidade que temos de reformular os nossos pensamentos, as nossas palavras e, principalmente, as nossas ações. De certo, né, vemos nesse mundo muito ainda as distorções, muitos irmãos que ainda não compreendem essas verdades espirituais. Mas é próprio deste planeta de prova e expiação conviver com tão díspares, tão diferentes características espirituais e humanas, né, de entender a vida. Faz parte, é necessário para o nosso aprimoramento que entendamos isso. Então, a situação que a gente vive hoje, em um planeta um pouco conturbado, pode dizer muito conturbado, Luiz, não é só pouco, não. Vai do grau de compreensão de cada um. É necessário para que tenhamos a ideia do que precisamos reformular. Avançamos tanto na tecnologia, tanto na inteligência, que a nossa moral ficou esquecida, que a nossa moral ficou lá atrás, ficou esquecida no passado, para que entendêssemos que é necessário o desenvolvimento intelectual e moral constantemente, concomitantemente, que entendêssemos que é necessário desenvolvermos a inteligência, como já havíamos desenvolvendo desde a metade do século passado para cá, é incontestável o grau de inteligência que alcançamos. Mas esquecemos da moral. Então, foi necessário, e está sendo necessário, toda essa conturbação no planeta, para que lembremos de que precisamos desenvolver a moral em cada um de nós, partindo da nossa individualidade, do nosso bem-estar espiritual. Então, precisamos desenvolver a moral em nós para que, no nosso meio social, familiar, da sociedade que estamos inseridos, dos colegas de trabalho, colegas de estudo, nas ruas, por onde passemos, possamos demonstrar que estamos nos esforçando para melhorar esta nossa moral. Estamos nos esforçando para nos tornar melhores seres humanos. É o exemplo que podemos deixar para a nossa sociedade. É o exemplo e, através do exemplo, que nós podemos deixar como nossa marca perante a sociedade. Que exemplo que estamos dando? Aí é questão de cada um fazer essa reflexão e pensar, né? Uns que ainda estão na ignorância dessas verdades espirituais, eles perceberão através dos exemplos dos demais. Eles decidirão se quererão seguir ou não. Mas aí é questão pessoal deles, porque o momento, como o Divaldo mesmo já tão bem, claramente, explicitamente apresentou na sua trilogia Transição Planetária, o momento agora é dessa transformação moral perante a cada um de nós. O planeta já está se regenerando, já fazem décadas, né? A partir dos momentos que seres com maior grau de inteligência, com maior grau de moral, vêm concomitantemente reencarnando nesse planeta nos meios sociais mais variados. Vêm nos trazendo exemplos da sua postura perante a vida reencarnada, de como eles agem e como eles estão agindo, para que sirvam de exemplo para nós e, se quisermos, dentro do nosso livre-arbítrio, agirmos próximos a eles ou iguais a eles, aí vai do esforço de cada um. Mas existem inúmeros seres reencarnados, já adultos, são mais crianças, não são mais adolescentes, já estão na fase adulta, com uma postura ética, moral, intelectual, muito mais além do que existia
há algumas décadas atrás em nosso planeta. Chico foi um dos precursores do máximo desse exemplo. Divaldo é Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, na Bahia, e quantos outros são exemplos, grandes exemplos. Mas também existem os pequenos exemplos nos seios familiares, né, nas sociedades em que estamos inseridos, no local de trabalho, no local de estudo, no supermercado, na rua, por onde passamos, diariamente, existem inúmeros exemplos de seres mais instruídos, intelectual e, principalmente, moralmente, no nosso redor. Ou seja, a transição já está acontecendo. E isso faz com que o nosso planeta se regenere. Essas pessoas estão trazendo novas formas de pensar e repensar a vida. Todos nós vamos desencarnar. Ao desencarnar, é fato, não tem como vivermos constantemente nesse corpo físico. Ao desencarnar, aí sim, saberemos como está o nosso nível, né, para que planeta iremos viver, em que grau de evolução estamos nos situando, né, ou para um planeta regenerado, ou para um planeta de prova, continuar num planeta de prova e expiação. Mas isso será uma concepção espiritual que podemos ter já agora. Basta apenas entendermos que já estamos vivendo a vida espiritual neste exato momento. Então, quando a gente pensar como eu quero estar lá na vida espiritual, mas trazer esse lá para o agora, a gente pode reformular a nossa postura e falar como eu quero estar na vida espiritual, que eu já estou vivendo agora. Aí sim já saberemos, já começaremos, né, a entender para que lado estamos tendenciosos. E o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa perseverança, a nossa disciplina, a nossa organização, direcionará para que lado iremos. Isso é individual de cada um de nós. E é interessante que essa passagem, né, do alimento para a alma, de Richard Simonetti, traz esses conceitos também, de forma hilária, como eu coloquei, mas na mensagem final de Richard Simonetti, ele apresenta, inclusive, os exemplos dos espíritos superiores reencarnados neste planeta. Ele diz que os espíritos do alto, eles não precisam do alimento, não precisam muito do alimento físico, material, para se nutrir, né, para nutrir o corpo físico. Aí ele até pergunta, né, mas então se nutrem esses espíritos da estirpe do Chico Xavier, que vieram graciosamente, amorosamente servir de um grande e maravilhoso exemplo para nós. Ele diz lá, né, creio que a resposta esteja em Jesus, quando João, no capítulo 4, versículos 32 e 34, diz: meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. E Richard Simonetti completa, né? Qual é a vontade de Deus, né? Simples, muito simples, que depende apenas e exclusivamente da nossa vontade, da nossa força de vontade, do nosso querer, do nosso reconhecimento da situação atual que nos encontramos e de como queremos estar. Não lá na vida espiritual, porque já entendemos que a vida espiritual já está acontecendo, enquanto estamos aqui, neste exato momento, reencarnados. Então, como queremos estar vivendo a vida espiritual agora? Ele diz: a vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros, conforme ensinava o Mestre. O que significa que o amor é o alimento das almas. E quanto mais se aproxima o espírito da perfeição, superando os liames da matéria, maior a sua capacidade de amar, nutrindo-se de amor, em planos onde inexistem as necessidades biológicas em corpos de densa matéria. Considerando que somos espíritos reencarnados, obviamente necessitamos de 2 tipos de alimento. Para o corpo, exercitando a heterotrofia, como já sendo citado,
e para a alma, exercitando o amor. Quanto a este último, há um detalhe marcante. O alimento para a alma, que é o amor, para alimentar a alma, não vale o amor que recebemos. Este apenas alimenta o ego. Só vale o amor que damos, exercitando o empenho de fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito, como ensinava Jesus, diz Richard de Simonetti. E aí a gente entra na outra questão tão importante dessa historinha, que é essa passagem de Jesus. Ele diz: faça ao outro o que quereríeis fizessem para você. Ame ao próximo como a si mesmo. Richard Simonetti está nos reforçando este conceito e, principalmente, que entendamos que amar ao próximo requer que entendamos o que é o amor. Mas o que é o amor? O que é o amor, a gente começa a compreender quando a gente gosta de se cuidar, não só do corpo físico, com alimentos necessários pela que somos, necessários ao corpo físico, mas principalmente para o alimento da alma, o alimento dos pensamentos mais nobres, das palavras faladas, expressadas no dia a dia, também mais adequadas, mais coerentes, mais nobres, mais sadias, e principalmente das nossas ações cotidianas, do nosso agir no dia a dia, como estamos agindo no nosso dia a dia. Esse também precisa ser mais sadio. E aí a gente começa a identificar que o que é o amor. Porque quando a gente começa a expressar esse gostar de nós, gostar de nos cuidar do corpo físico, mas, principalmente, gostar de nos cuidar do espírito que somos, desse ser espiritual, individual no universo que somos, a gente começa a entender o que é amor. É aí que Jesus coloca: amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a vós mesmos. Ou seja, entenda o que é o amor para si, se cuide para entender o que é o amor. Entendendo esse amor, aí sim você vai poder expressar e desejar e fazer, com que o outro também entenda o que é esse amar a si, ele amando a si. A gente, através dos nossos exemplos, poderemos levar ao próximo essa mensagem e querer que o próximo também cresça, que também entenda o que é se amar, se gostar, com uma alimentação, com pensamentos, palavras e ações, com atitudes mais nobres em seu dia a dia. Mas o primeiro passo tem que ser nosso. O primeiro passo tem que ser de nos reconhecer nessa postura, de apresentar essa postura exemplar, que todos nós devemos nos exercitar para praticar. Então, aí, entendendo o amor, a gente pode expressar para o outro esse amor, que era o que Chico e todos aqueles grandes exemplos que eu já citei faziam enquanto reencarnados aqui neste planeta. E nós seremos exemplos disso. Olha só que maravilha! Nós seremos exemplos para os demais, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para os nossos convíveres do dia a dia, da rua, do trabalho, do estudo, por onde quer que passemos. Temos exemplos de uma postura mais amorosa, porque nos amamos e então estamos expressando esse amor para que os outros também queiram se amar. Nós estamos levando o nosso amor ao próximo, dando o nosso amor ao próximo. E é justamente isso que todas as mensagens dos Espíritos, todas as mensagens de Jesus, todas as mensagens divinas vêm nos apresentar ao longo desse milênio, e que é chegada a hora de nos esforçar mais para colocá-las em prática, através da nossa reforma íntima, da nossa vontade, do nosso querer, da nossa postura perante a vida, do nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas.
que é a mensagem que a doutrina espírita vem dizendo ao longo de mais de 160 anos, que precisamos entender nesse momento de transição. É essa mensagem que Richard Simonetti traz nesse livro maravilhoso, muito engraçado em todas as suas passagens, mas que é uma mensagem verdadeira, de tão verdadeira que é, está presente não só nas obras espíritas, publicadas pela Federação Espírita Brasileira, mas em diversas obras de filósofos, de estudiosos, de humor, né? Como temos na internet vários grupos humorísticos que expressam a doutrina espírita, como em várias obras de romance, em várias obras artísticas, ou seja, em todas as expressões sociais de todas as sociedades, se a gente observar, vai identificar essa mensagem. Amar a si, como para poder amar ao próximo, levar esse amor ao próximo, dar esse amor ao próximo, para que ele entenda o que é amar também. E é justamente essa mensagem, né, que precisamos nos esforçar, principalmente nesse momento de transição, de separação do joio do trigo, né? Daqueles que se esforçam e continuarão no planeta regenerado, reencarnando aqui, mas agora num patamar mais elevado, ou daqueles que, ao desencarnar, serão conduzidos aos planetas de prova e expiação que existem no universo infinito. Ou até mesmo nos planetas primitivos, que existem também no universo infinito, e que lá eles servirão, através do desenvolvimento intelectual e moral que angariaram neste planeta, lá eles serão exemplos para os que lá se encontram ainda nos estágios de prova e expiação ou de primitividade, dependendo de cada um. É essa estrutura, é essa forma de vida organizada no universo, não só dos corpos celestes, não só dos nossos irmãos vegetais, minerais, né, dos nossos irmãos humanoides, mas também de toda forma de vida encontrada no universo, e parte do princípio inteligente, da inteligência suprema, dos seres inteligentes que nós somos, da inteligência que todos nós temos, parte da necessidade de compreender essa mensagem divina ao longo de toda a nossa história de vida neste planeta e no plano espiritual e no plano reencarnado. É para esta função que estamos aqui reencarnados neste exato momento. Sigamos nessa jornada evolutiva, nessa grandiosa jornada de vida que cada um tem, que todos nós temos individualmente e coletivamente, para o princípio do amor, o princípio da paz, dos bons exemplos levados aos seus familiares e à sociedade. A mensagem que eu quero deixar nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, para que entendamos a necessidade de realizarmos o que a doutrina espírita chama de reforma íntima para o nosso bem-estar e o bem-estar de toda a nossa sociedade, para que possamos galgar planos espirituais superiores, assim como Chico já o fez e serviu de exemplo para nós, e todos os grandes mestres vêm fazendo, e que vários irmãos reencarnados neste planeta atualmente vêm também servindo de exemplo para todos nós. Muito obrigado a todos. Ficamos sempre com a mensagem de que Deus está presente constantemente em nossa vida, porque Deus, inteligência suprema, nos assimilamos com essa inteligência através da nossa própria inteligência, que é muito aquém, muito aquém, até dele e dos espíritos elevados, mas que estamos progredindo para um dia chegar também a sermos considerados irmãos de luz. Essa é a nossa jornada evolutiva. Muito obrigado a todos, tenhamos muita paz, amor e confiança na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em Deus. Que assim seja.